Olá, pessoal. Ontem falamos da literatura e africanidades. Apresentei algumas obras de Carolina Maria de Jesus, mas não apresentei uma que eu considero bastante informativa, importante para quem não a conhece, que é uma biografia autorizada, feita pelo jornalista Tom Farias. Deixa eu apresentar ele aqui. Está na orelha do livro. Tom Farias, jornalista, escritor, crítico literário, pesquisador e biógrafo, dramaturgo e roteirista. Então ele fez a trajetória da Carolina Maria de Jesus nessa obra. Carolina, uma biografia publicada pela editora Malê no ano de 2017. Então, nessa obra ele traz, inclusive, alguns trechos, né, das obras de Carolina, conta a trajetória de vida dela em vários momentos. Então eu escolhi aqui alguns trechinhos para provocar a leitura, né? Na verdade, não é um spoiler. É a apresentação da obra, de alguns trechos da obra, para, de fato, incitar a leitura dessa autora negra que ainda é desconhecida. Então, nós dissemos que ela nasceu em 1914, em Sacramento, Minas Gerais, faleceu em São Paulo, em 1977. Então, ela conta vários momentos da vida dela. Ela está contando aqui, nesse trechinho, o que ela presenciou lá em Minas, na década de 20. Se ela nasceu em 14, em 20, ela estava com 10, 12 anos, mais ou menos. Então é a memória dela a partir da infância. Ela disse o seguinte sobre a violência policial, a violência institucional. Abre aspas. Aos sábados, conta Carolina Maria de Jesus, os policiais apertavam-se. Eles colocavam um cinturão por cima da túnica. Era a prova da absoluta autoridade. Os pretos ficavam apavorados. As mulheres pretas iam às vendas retirar seus filhos e seus esposos. Como é horroroso suportar uma autoridade insciente, imbecil, arbitrária, ignorante, indecente e, pior ainda, analfabeta. Não conhecia as regras da lei, só sabiam prender. Quando não conseguia o afeto das meretrizes, prendiam as infaltas. Elas recusavam os soldados, aludindo que eles não tinham dinheiro. E assim fiquei sabendo que o homem que não tem dinheiro não tem valor para as mulheres. Então veja a Carolina, eu ia falar Clementina, que é uma outra pessoa que a gente vai ter que apresentar aqui, né? Clementina de Jesus. Mas aqui a Carolina, ela está falando do abuso de autoridade, né? Dos policiais da época dela, que representa o racismo institucional, né? Então, o fato deles se acharem cheios de autoridade, as principais vítimas eram as mulheres, pobres, pretas, os jovens e os velhos. E um dos locais onde eles atuavam era na rua, nos bares, dentro daquele pressuposto do início do século XX e que ainda permeia entre nós hoje a ideia de vadiagem. Quem são teoricamente os vadios? Né? Então são um desdobramento do pós-abolição. No seguinte trecho,
ela também fala um pouco disso, que as famílias que sem assistência nenhuma do Estado no pós-abolição tiveram que migrar das zonas rurais para o meio urbano, inchando as cidades, constituindo as favelas, não é? O que nós temos hoje, então, é fruto de uma política ou da falta de política no pós-abolição. Os cortiços, as favelas, os locais onde a miséria abunda por excelência. Então, deixa eu ler um trechinho aqui que ela fala um pouco disso. Abre aspas. Como a situação não parecia ter outro jeito mesmo, a melhor maneira para a família era dar no pé o quanto antes. Não tinham como ficar ali, a menos que quisessem ser tratados como novos escravos. Numa de suas discussões com José Romualdo, o fazendeiro chegou a lamentar o fim do tronco no Brasil, com a abolição da escravatura, como se excomungasse a falecida princesa Isabel. Então, com esse clima, o mais certo era fazer o caminho de volta para casa. Que luta! Como não tinha dinheiro, foram enxotados arbitrariamente, sem direito a nada nem indenização. Contrataram um caminhão na base do escambo. José Romualdo e Cota ofereceram os porcos que tinham ainda, além das galinhas, como pagamento para o transporte de seus pertences da fazenda. Então ela está narrando aqui um casal com a sua família que teve que migrar por conta das más condições de trabalho na roça. E num outro trecho, isso agora por volta de 1939, ela, num poema, fala da vida na roça. Ela lembra com tristeza a vida na roça. Abre aspas. Diz o brasileiro que acabou a escravidão. Colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem a guardar. 5 da madrugada, toca o fiscal a corneta, despertando o camarada para ir para a colheita. Chega a roça, ao sol nascer, cada um na sua linha, suando, e para comer só feijão e farinha. Nunca pode melhorar essa negra situação. Carne não pode comprar, para não dever o patrão. Fazendeiro, ao fim do mês, dá-lhe um vale de 100 mil réis. Artigo que custa 6, vende ao colono por 10. Colono não tem futuro e trabalha todo dia. O pobre não tem seguro e não tem aposentadoria. Ele perde a mocidade, a vida inteira no mato e não tem sociedade. Onde está o seu sindicato? Passa o ano inteiro trabalhando, que grandeza. Enriquece o fazendeiro e termina na pobreza. Se o fazendeiro falar, não fique na minha fazenda, colono tem que mudar, pois não há quem o defenda. Fecha aspas. Vejam que a poesia de esse poema, né, de Carolina Maria de Jesus, retrata a realidade do trabalhador rural brasileiro na década de 30, 40, sem nenhuma assistência, trabalhando na condição correlata ao trabalho escravo. Explorado pelo patrão, que lhe cobra no armazém o preço dos alimentos ao triplo
do que se compra na cidade. Então, a Carolina Maria de Jesus, mais uma vez, no seu poema, faz uma denúncia da situação do trabalhador rural na década de 30 e 40. Época em que as leis trabalhistas estavam chegando para os trabalhadores urbanos ou para segmento dos trabalhadores urbanos. Porque, como nós falamos em outro momento, as leis trabalhistas não contemplaram as trabalhadoras domésticas, as empregadas domésticas, na década de 40, com a CLT. Só muito recentemente, já neste século XXI, foi que as trabalhadoras domésticas conseguiram conquistar as leis trabalhistas, as duras penas, porque desde a década de 50, no primeiro Congresso do Negro Brasileiro, quando foi feito o primeiro Congresso das Trabalhadoras Domésticas, já havia essa queixa, né? Já havia essa reivindicação. Nós falamos disso aqui, né? Quando falamos do movimento negro organizado na década de 40, certo? Então agora vamos falar um pouquinho da repercussão do livro mais famoso de Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, que foi publicado em vários países. Então eu vou fazer uma leitura rapidinho aqui do que nos diz o Tom Farias nessa biografia de Carolina Maria de Jesus. Então ele está falando sobre a publicação do livro Quarto de Despejo no Brasil e fora dele. Então eu vou ler. Abre aspas. As edições estrangeiras de Quarto de Despejo surgiram, em sua maioria, entre 1961 e 1965. O primeiro país a traduzir o livro foi a Dinamarca, seguido por Holanda e Argentina. Em alguns casos, Carolina anotava em seus diários os pagamentos desses direitos autorais. A imprensa brasileira, pelas mãos da autora, principalmente, dava ciência dessas edições estrangeiras, às vezes reproduzindo o prefácio ou uma nota escrita pelo tradutor da obra naquele país ou por algum crítico literário. No ano de 1962, o livro saiu na França, Alemanha Ocidental, Suécia, Itália, Tchecoslováquia, Romênia, Inglaterra, Estados Unidos e Japão. Há indícios da publicação do livro neste ano na União Soviética, mas pode também ter acontecido no ano seguinte. Em 1964, o livro saiu na Polônia, no ano seguinte, na Hungria, em 65, em Cuba. Fora desses países, circulava no Uruguai, provavelmente pela edição argentina, na Espanha e Venezuela. Apenas em Portugal foi proibido pelo regime de Oliveira Salazar, sucedido por Marcelo Caetano, que duraria até 1974, e sendo o mais longo regime autoritário da Europa Ocidental no século XX. Fecha aspas. Então vocês vejam a repercussão da obra de Carolina Maria de Jesus no estrangeiro desde a década de 60. E aqui a gente chama atenção para a proibição da publicação do livro em Portugal. Por que isso? Porque Portugal estava sob o regime fascista de Salazar, que durou até 74. E o fascismo não suporta diversidade, não suporta a emergência dos subalternizados. E nós não podemos esquecer que o Brasil foi colonizado por Portugal sobre
o estigma, né, do racismo, né, da escravidão, que é uma herança que permanece ainda, o racismo é uma herança que permanece em várias das antigas colônias portuguesas. Não só das colônias portuguesas. Eu falo das colônias portuguesas porque, através de um arcabouço ideológico, os portugueses inventaram que eles fizeram uma colonização sem racismo. Eles inventaram, e foi depois divulgada, sobretudo nas obras de Gilberto Freire, a tal da democracia racial, que eu prefiro chamar de ideologia da, né, a ideologia da democracia racial. Por quê? A ideologia, na perspectiva marxista, é uma tentativa de esconder a realidade, de mascarar a realidade. Então, ao invés de falar mito da democracia racial, eu prefiro falar em ideologia da democracia racial, que perdurou no Brasil como discurso oficial durante muito tempo e só foi reconhecido a sua falsidade, a sua inexistência, a sua mentira em 1995, quando Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, reconheceu a existência do racismo no Brasil e começou a construir políticas para superá-lo. É bom dizer que Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, estudou relações raciais no Brasil, mas ele tangido é meio forte, né? Mas ele tomou essa iniciativa em função das demandas do movimento negro organizado no Brasil desde os anos 30, né? Como nós já também tivemos a oportunidade de mencionar nas nossas apresentações sobre relações raciais no Brasil. Então, mais uma vez, eu convido, eu conclamo os nossos seguidores a conhecerem as obras de Carolina Maria de Jesus, divulgar, dar visibilidade, ao mesmo tempo que solicito que divulguem o nosso canal, que tem a função de espalhar esses conhecimentos que muitas vezes não são acessíveis nem mesmo nos bancos escolares. E por fim, eu quero dizer que essas obras que eu venho apresentando aqui, elas estão disponíveis aqui na nossa biblioteca de apoio, na cidade de Itajaí, no bairro São Vicente, Conjunto Habitacional Rio Bonito, número 156. É uma biblioteca de apoio, onde vocês podem vir, folhear, ler, reproduzir, fotografar parte da obra. Só não temos ainda o sistema de empréstimo, mas as portas estão abertas para que vocês venham conhecer. Podem, inclusive, agendar por esse canal ou pelo nosso e-mail bentorosa.ebano@gmail.com. Estamos esperando vocês e um grande abraço.